Romã? Ô, Romã? Romã? Romã, responde, Romã. Caramba. Que foi? Podcast. Romã Podcast. Olá, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um Romã Podcast e apresentando comigo está o senhor Fabiano Siqueira. Fala, seus lindos, vocês estão bom? Aquela expressão, o capeta em forma de guri, quase fez sentido nesse anime. Quase. Só que é uma menina, então é uma capeta em forma de guria. Não sou eu que tô dizendo isso, são os personagens. Mas não menos importante, Masayuki, muito prazer. Este é o Romã Podcast, um podcast focado totalmente em animes e mangás, onde cada episódio conversamos sobre uma temporada de um anime sem roteiros e rodeios, dando nossa opinião nem um pouco profissional. Considere nos seguir na plataforma que você estiver ouvindo neste momento, seja ela o Spotify, Deezer, Amazon Music ou YouTube. E também não deixe de comentar o que você achou do episódio. Caso você esteja nos ouvindo pelo YouTube, recomendamos que nos siga também nas outras plataformas, pois o YouTube bloqueia alguns episódios nossos e não queremos que você perca os nossos lançamentos. Também temos nossas redes sociais, onde os links estarão na descrição dos episódios. Nos siga por lá também. Muito obrigado e aproveite este episódio. E hoje, senhor Fabiano, mais um episódio de Romã Podcast. E qual será o anime que trazemos para os nossos ouvintes? Cara, nós vamos falar de Yoshosenki. Yoshosenki? Eu não sei como é que é a pronúncia. Ou melhor, Yoshosenki. Não, o O ele tem esse risco em cima, então ele é mais extenso, né? Yoshosenki, não é? Yojosenki, né? Enfim. Yojosenki. Saga of Tanya the Evil. Saga of the Tanya the Evil, né? Uma tradução literal seria Crônicas Militares de uma Pequena Garota. E é isso, ele é um anime ali que na verdade a origem é uma light novel, tem no caso adaptações de mangá. A light novel foi escrita por Carlos Zen. Carlos, será que ele tem ascendências aqui? Ou fugiu a palavra, caralho? Você perdeu a graça já. Mas será que é... Ascendência japonesa? Não, caramba. Latina? Então, ele não é japonês, pelo que eu vi. Só que não tem muitas informações sobre o autor. Só que ele só... Ou é um pseudônimo usando também. Então pode não ser. sei dizer, porque é uma pessoa que não é... Ele não é... Como que é? Ele fica anônimo, né? Ele não é daqueles autores que não mostra a cara. Entendi. E a ilustração ela é feita por Shinobu Shinotsuki. E é legal, tipo, que o encerramento do anime é as ilustrações da light novel, né? Porque é um traço totalmente diferente. É um slideshow com uma música interessante, mas nossa, os cortes sim que eles ficaram muito legais. Vendo o desenho do Light Novel, com a diferença do mangá, o mangá fica mais fica mais no estilo mangá mesmo, né? Do Light Novel parece mais não é artístico, né? Porque é arte, mangá também é arte, como dá pra falar? É que são propostas diferentes, né? E o caso do mangá, ele tem que ser algo ali mais contínuo, né? A Light Novel não, a Light Novel é um quadro aqui, passa 3 páginas, tem outro quadro ali, então já é algo ali que também deve ter um tempo ali para lançamento maior, então pode ter um outro cuidado. Fora também tem a questão do artista, claro, né? Cada um tem seu traço. Aí a adaptação do mangá, que eu acredito que seja que o anime tenha puxado mais os traços, é feito pela Shika, não sei porque eu coloquei no feminino aqui, eu nem sei, mas é Shika Toujo. E a Light Novel, ela começou em 2013, tá em andamento ainda, né? Galera, Light Novel normalmente é demorada, né, pra terminar a publicação, né? Principalmente numa história nesse nível. O mangá também aparentemente tá em andamento. Já tem 32 volumes, cara. 32 volumes do mangá. Quem tiver interessado, né, tem mangá, tem publicação no Brasil, né?
Ah, Panini. Panini trouxe. Eu fui atrás e eu me arrependi de ter ido atrás. Por quê? Tá Porque custando... fiquei com vontade, óbvio, né? Ah, um traço até que bonito. Ah, e tem a... Ah, não, mas é em inglês. A Light Novel. Aí não tá caro não, mano. O mangá é só, que legal. Momento fora do assunto. Mas já... Não, primeiro que eu tô feliz pra caramba essa semana porque saiu o lançamento do Hajime no Ippo. A publicação da Hajime no Ippo no Brasil vai sair pela editora MPEG, né? Fiquei feliz pra caramba. E aí eu acabei indo atrás de outros mangás e me arrependi porque faz tempo que eu não tô comprando pra minha coleção, né? Minha coleção já tá parada faz anos já, né? Entendo. Aí sabe aquele comichão? Vontade de voltar a colecionar? Tá ligado? Me arrependi de ter ido atrás. Você olha pro lado daí, você vê os brinquedos, né? Você pensa, poxa, comigo foi assim. Mas eu tô querendo assinar Pokémon. Só que eu não tenho dinheiro pra assinar Pokémon. Depois que eu descobri a assinatura Maçoia, que é um caminho sem volta, cara. Você recebe tudo em casa, assim. Sai às vezes até mais barato, né? Só que, né? Um dinheirinho ali considerável. Mas o legal do Hajime no Ippo é que ele vai ser duplo, né? Então não vai ser... Quer dizer, tá em andamento também, né? Já tem o quê? 100 volumes? Tá com 142 volumes. Só que essa edição da MPEG... Vai ser 2 em 1, então vai dar uns 70 e poucos volumes. Só que por enquanto parece que só mencionaram 17, alguma coisa assim, né? Então, a primeira leva acho que é de 15, né? Que fizeram uma promoção de um box fechado, né? De 15 volumes, né? Uhum. Tá aí uma história que você já tentou me convencer a ler, mas não foi não, cara. Não foi, porque a hora que eu vejo que já é mais de 1000, eu falo, não vai estar rolando. Tá com 1.400 e pouco, 1.400. Espera sair o anime. Um novo, né? Porque já existe. Momento fora do assunto. Mas já... Mas voltando então, falando sobre aqui Jojo Senki, ele basicamente vai contar a história da Tânia, que é uma menina da Tokyo. Vai ter que falar os nomes, porque os nomes são os melhores, cara. Os melhores vai ser complicado nesse Pior anime. que o nome dela é da hora. E vocês sabem que a gente não vai falar o nome da maioria dos personagens. Mas Tânia... Tem os nomes foda, cara. Pode falar da Tânia. Tânia de Gurichaf. Tem a assistente dela, né? A Victoria... O quê? Victoria Ivanovina Serebriakova. Tem os generais, né? O Hans von Zetu e o Kurt von Hundersdorf. Tem o outro tenente dela também, o Matheus Johann Weiss. Que alemão tem que falar meio espirrando, né? Weiss. Aquele cientista é Adelheid von Schurgel. Os nomes são os melhores, cara. Bom... Enfim, vai contar a história dela. Ó, pessoal, antes de gente entrar nessa questão, eu quero deixar claro uma coisa, eu quero relatar a minha experiência. Primeira coisa, eu tô com o Wikipedia... Eu só passei o nome. Do anime, não falei nem o que era no grupo. Eu já tinha visto imagem, trecho, alguma coisa. Eu já contei em outras histórias aqui, outros animes que a gente acaba vendo ali nos Facebook, Instagram da vida. E a hora que eu coloquei pra assistir, foi o anime daquela menininha que tem aquela cara invocada, né? Mentira, que primeiro eu achava que era um moleque. Já começa aí. Aí, né, tipo, eu não pesquisei nada. Tanto que eu estou até aqui com o Wikipedia aberto e tá aqui, gêneros, guerra e fantasia. Aí a hora que eu começo a assistir o primeiro episódio, foi um anime de guerra. Aí, pô, legal. Mas saiu aqui, né? Companheiro ali de jornada de história e tal. De repente o povo tá voando e falando de magia. Foi anime de guerra com magia. Tá. Aí o menino é uma menina. E não é baixinho. Ela deve ter o quê? 12 anos? Nem isso, né? Não, ela no final do anime ela tá com 11. 11? Ela começou com 9. Que até comemora aniversário, né? Um dia ali. Quer dizer, comemora, né? Fala com o aniversário dela. Então, beleza. É novinha e tal. Aí você fala... Eu terminei o episódio, foi massa. Eu até então não havia identificado o paralelo, né? Mas pela postura dela, Masayuki se indicou o anime de uma loli massagista. Eu não vou usar o nome. Eu não vou usar o nome correto aqui, gente, que eu não quero que o episódio tome um Shadowban. Mas é referente ao bigodinho lá. Enfim, aí beleza, né, até então, isso eu tô assistindo o primeiro episódio cru, tal, pô, legal, começa o segundo episódio, dias atuais,
prédios. Vimos Tóquio, né? Tóquio. Um cara narrando, não, porque eu trabalho numa empresa e o meu papel é despedir as pessoas porque eu tenho que garantir o desempenho, os números, né, os lucros e tudo mais. E se uma pessoa é incompetente, eu tô lá pra desligar ela. Esse é meu trabalho. É um trabalho ruim, mas eu faço isso. Mas caralho, mudou o anime? Um anime de contos, cada episódio é um conto, aí beleza, aí começa ali contando, mostrando, né, o cara demitindo um funcionário triste, puto, desesperado, né, pelo amor de Deus, e o cara sangue nos olhos e tal, o problema é teu, se... Você já teve nessa posição, né, Fabiano? Eu já tive nessa posição, mas pô, não foi tão cruel assim não, foi mais humano. Foi mais humanizado. Mais humanizado, tudo bem, né, que rolou aquele acordo básico, né, eu entrei com a bunda, a empresa entrou com o pé, mas assim, foi um acordo de qualquer forma, não foi igual no anime, chega a ser até triste. Aí beleza, o cara continua narrando, né, aí ele tá indo pegar o metrô, aí começa, né, o anime já começa a entregar que vai dar merda ali. Aí do nada, o mano que tá narrando a história é empurrado, você fala, pô, o cara vai morrer no trem, mas que acho, né, que isso tem a ver com a guerra? Será que na verdade a guerra se passa num tempo moderno e aquilo ali, sei lá, era pra ser o príncipe da Áustria ali, sendo assassinado, sei lá. Aí do nada tudo para e congela, o cara não mostra o rosto, inclusive, né, desse personagem, nem o nome. E as pessoas começam a falar com ele como se ela tivesse, tipo, tudo travado, como se fosse uma força falando com ele e tal. E ele classifica essa força como se fosse um deus. Só que ele é ateuzão, então ele não fala que é Deus. Aí ele fala, não, existência X. A existência X, eu acho que é pra evitar problema também, né? Mas existência X, eu sei que tem. Não, porque você teve uma vida... Não é pra evitar problema, não. Ele faz um Deus Vult ali no terceiro episódio, Fabiano. Terceiro, quarto episódio. Mas é que ele... a porra do Deus Vult. Eu acho que eles mexem um pouquinho. Não pesam tanto a mão. Mas, caralho. Aí a ficha, a grande ficha tava já na atmosfera, mas ela não tinha caído ainda. O que tá acontecendo? Não, porque você não acredita em mim, eu vou te forçar a acreditar. Aí meio que dá uma missão pro cara. Porque daí o cara desaperta o pause, solta o play e o personagem morre. E no que ele morre, ele nasce de novo. Eu falei, caralho, é um Isekai. Como assim? O Isekai, uma loli massagista na Segunda Guerra. Mas na verdade depois a gente vai ver que não é bem a Segunda Guerra. Mas a gente vê que, pô, tá na Alemanha, que não é Alemanha, é um império. Mas a Alemanha, eu falei, meu Deus do céu, mas saiu de onde se tirou isso, cara? Você não tava esperando, né? Não tava, e assim, essa foi minha reação sincera por mensagens no grupo do podcast do Zap que nós tem ali. Eu queria compartilhar com vocês, porque o anime é bom. Então, mas antes da gente continuar, mas pode seguir agora que você vai falar. Então, o anime basicamente ele é a disputa de ego entre um deus e um ateu. Basicamente é isso o anime. Porque o fato dele... Porque na verdade é ele, né? Tipo, porque é um homem de lá, seus 40 anos, lá dentro de corpo de uma menina de 9, né? Basicamente, né? Mas pior que depois vira ela mesmo, né? Sei lá o que dá pra... tipo... Tem uma coisa interessante, eu acho que é no Mushoku Tensei, se não me engano, eles optaram pro Rudeus, né? Quando ele é pequeno, o pensamento dele é dele adulto na outra vida, né? Tanto que até muda a voz. Depois do anime, não muda, continua. Não? Continua? Não, muda a voz, eu falo no sentido, o pensamento é uma voz e, tipo, a fala do personagem de criança é outra. Então, continua o tempo todo, mesmo depois dele adulto. Mesmo depois dele adulto, são vozes diferentes. São vozes diferentes. Entendi, então. Beleza. Aí eles fizeram isso, né? Aqui não. Aqui você vê que eles optaram por não. Agora ele tem a voz da Tânia, o pensamento da Tânia, mas a voz de pensamento da Tânia, mas ele é o ferão que não tem nome. Então, tipo, porque Deus é tão egoísta que, cara, como assim esse cara não acredita em mim e em meu poder? Como assim? Que absurdo é esse pra Deus desse anime, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou te transportar pra um mundo meio bosta, meio merda
merda, assim, tá? Pra você dar valor, né? Ao que você ganhar, né? Meio que isso, né? Que Deus faz, né? Porque o ateu, o cara, ele é meio ateu, né? Não, ele é bem ateu. Ele acho que ele é até meio psicopata, tá ligado? Porque ele não... tá ligado aquela história que psicopata não necessariamente vai ser um assassino, né? Uhum. Mas, tipo, se ele for... Acho que ele é mais um sociopata. Sociopata, né? Tipo, se for um juiz, assim, ou alguma coisa, um cargo do tipo, ou um cargo dele mesmo, né? Precisar fazer coisas que meio que, vamos dizer, desgastam emocionalmente a pessoa, pra ele vai ser meio que de boa, né? Ele não vai sentir tanto desgaste pra fazer tais ações, tipo, demitir alguém como ele faz, ou mesmo durante a guerra, né? Quando ele tá na guerra, as ações que ele toma não exige dele tão emocionalmente, né? Tirando a parte que ele tem que se fuder pra conseguir alcançar os objetivos dele, né? Aí ele fica puto da vida porque ele vê que tem a mão de Deus em tudo que ele tenta fazer, né? Só eu retiro o que eu disse, ele não é sociopata, ele é psicopata mesmo, tá? Porque o sociopata ainda tem um lado emocional, ele não tem lado emocional nenhum. Ele não tem simpatia, empatia, né? Uhum. Cara, e assim, Tá, beleza, entendi, que loucura. Mas você vê, né, que assistindo assim, depois você vai entendendo um pouco que... É impossível você não querer relacionar com a realidade, com o mundo real. Mas você vê que o anime ele tenta meio que se passar numa primeira grande guerra, né? Não me recordo se é falar do motivo ele está brigando, mas basicamente é o Império se expandindo, né? O clássico. Tipo, é um mundo alternativo, né? Ao nosso aqui, mas emula bastante o nosso mundo, né? Apesar dos nomes ser diferentes e tudo mais, mas é basicamente até o mapa, né? Ele é bem semelhante ao mapa europeu da realidade, né? E tudo mais, né? Apesar dos países não serem citados nomes, como tipo o Império, né? Onde a Tânia, que é o país dela, né? É chamado Império, né? E o Império ele é muito uma emulação da Alemanha, né? Até porque a capital da Império é Berlin, né? Belum, alguma coisa assim, né? Eles fizeram um nome ali alternativo, né? É um nome alternativo, mas é muito parecido com Berlim. Tem um outro acho que é República Unidos, é isso? Eu não lembro qual que era o nome. Acho que era República. É República. Uhum. É que eu vi dublado também. Acho que era República. A da República é Paris, né? Não é Paris, é Paris, a capital. Tem até o Torre Eiffel lá. Tem também uma semelhante a Londres também, que eu não vou lembrar o nome que eles usaram. London. Então, é paralelo entre o mundo real, realmente. Só que a diferença é que tem magia, né? Não é uma magia de, tipo, você vai ter a varinha do Harry Potter, não vai ter um negócio desse, tá ligado? Porra, mas, tipo... Deus. Não vai ter um bibi de babi de bu, tá ligado? Uhum. Nossa, isso é muito velho, né? Não tem. Não vai ter um piririm pompom com uma varinha e vai fazer magia lá, tipo, soltar um coisa de fogo. Basicamente, a magia é meio que vamos dizer, é um combustível para as máquinas, por exemplo, para conseguir voar, tipo, aumentar a potência de uma arma de fogo e tudo mais, né? Um escudinho, né? Também para se proteger. Isso, tem também. Mas basicamente para essas coisas, é só uma ferramenta a mais, né? Não vai resolver o problema necessariamente, né? Tipo, não muda muito a estratégia, né? Por exemplo, levando em conta também que a Primeira Guerra nossa acho que foi de 1910 a 18, é isso? Foi, não, né? 14 a 18. 14 a 18, né? Uhum. Aqui nesse mundo começou mais ou menos ali no 1923, aí eles estão passando entre 23, 24 e 25, né? No anime, né? Então, tipo, foi mais tarde essa guerra. E fora que, é claro que logisticamente, estrategicamente não vai ser da mesma forma, né? A guerra não vai se acontecer da mesma forma, até porque as estratégias, devido a ferramentas que os soldados possuem ser diferentes. Algumas coisas são muito parecidas, mas a questão da magia e tudo mais tem algumas coisas adicionais a mais, a estratégia vai ser muito diferente. Existe, por exemplo, na guerra da Primeira Guerra Mundial, na realidade nossa, teve muita guerra chamada guerra de trincheira, né? Que foi meses e meses e meses de conflito ali que ninguém avançava e ninguém retrocedia porque, tipo, tava cada um do seu lado na trincheira e, tipo, ficava nesse impasse, né? Nessa sinuca de bico e, tipo, eu vi muito esse tipo de guerra na Primeira Guerra Mundial, esse tipo de conflito na Primeira Guerra Mundial. Uhum. No anime também teve um pouco disso, só
que como eles tinham uma estratégia a mais de que eles poderiam usar pessoas voando, atirando por cima e tudo mais, essa guerra de trincheiras não foi tão presente igual na Primeira Guerra Mundial, né? E tipo, foi algo que eu percebi, né? E esse detalhe que você levantou agora, que é uma característica da Primeira Guerra, né, que é a Guerra das Trincheiras, fez perceber que, o anime já tava me avisando no primeiro episódio que não era a Segunda Guerra, e sim a Primeira. Mas a posição ali da personagem principal, né, e a postura dela me fez lembrar muito mais uma postura ali pós Primeira Guerra do que a Primeira Guerra em si. Acho que tem até uns tanques de guerra meio cabulosos que tem mais cara de Segunda Guerra também, né? Uhum. É uma mescla, né? Mas igual, é um universo alternativo, então, tipo, eles não estão se preocupados em manter fidelidade com história e tudo mais, né? Meio que emula e referencia, mas não na verdade, mas não necessariamente vai ser fiel, né? Antes da gente dar continuidade ao anime, eu vou levantar um tema aqui, que é algo que eu tenho percebido, e eu não sei se eu estou, né, equivocado, ou se talvez tenha algum sentido, ou talvez nós vai sair mais com dúvidas aqui. Não é o primeiro anime que eu vejo retratando de alguma forma, né, as guerras, caso que, né, primeiro, independente se, nesse caso é fictício, mas o Jojo, por exemplo, que seria a terceira parte, né, a segunda, do Joseph, tem personagem lá que, tipo, pertence à Alemanha, e o autor, ele tem uma certa facilidade de falar bem. Ele fala da tecnologia dos caras, tudo mais. Overlord também, Overlord. Overlord? É Overlord, né? Que tem tem o personagem lá, o avatar do personagem lá, que... Meu Deus, enfim. Overlord. Agora, nesse caso aqui também, tipo, não é que ele enaltece, né, o Império, que a gente sabe que é a Alemanha, mas não é que ele enaltece. Mas ele tem uma facilidade ali pra representar essa galera. Não necessariamente... Nossa, vai ser difícil explicar aqui agora. Não, eu entendo, eu tô entendendo o que você tá querendo dizer. Onde eu quero chegar. Tá. A facilidade pro Japão, de alguma forma, retratar, seja de uma forma neutra, neutra em muitas aspas, ou positiva, a galera da Alemanha. Eu não, tipo, parece que, eu não sei, quando a gente, pelo menos pra mim, eu tenho por mim, pode ser que eu esteja tirando meu rabo também, mas parece que quando eu vejo um ocidental tratar desses temas, é sempre com aquela dualidade dos vilões do mocinho e os vilões sempre sendo a galera ali da força do eixo. É o eixo, né? Ah, agora você me complicou, Fabiana. Nesses detalhes assim, aí você me complica. Poxa, porque agora eu acho que é que tem aliança na Primeira e na Segunda Guerra, né? Então, aí você complicando. Inclusive eles usam Aliança Entente, né? Se não me engano, no anime, não usa? Usa. Mas a Tríplice Aliança, acho que era da própria... não, Tríplice Aliança era aqui. Eles seriam da Tríplice Entente. Ou não? Caralho. Tô lendo outra guerra aqui. Mas enfim, você entendeu o meu ponto. Não, entendi o que você tá querendo dizer, mas tem que levar em conta, durante todos esses anos, desde a Segunda Guerra até hoje, assim, como que foi como posso falar? Como que a Segunda Guerra e as consequências da Segunda Guerra foi sendo disseminada mediaticamente, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Por exemplo, pro Ocidente, o grande vilão da Segunda Guerra Mundial, quem que era? Era o tal. Uhum. Certo. Sempre colocar desde o Indiana Jones, na cultura pop em si mesmo que eu falo, né, na disseminação midiática que eu falo, tanto cultura no Indiana Jones, tanto em jornais e tudo mais, sempre quando é falado desses vocês conseguem também, é sempre falado de forma, a gente olha como se eles fossem, vamos dizer, literalmente como se do mal, coisa ruim, é algo que a gente deve abominar, certo? Apesar que tem uns povo aí que, né, tem uns cacholinhos a menos e gosto desse povo aí, tá? Beleza. Uhum. Mas no Japão é um pouco diferente essa questão, porque, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, o Japão sempre viu algo, o fim da Segunda Guerra Mundial como as duas bombas atômicas, por exemplo, né? Algo que foi ruim. E fora que o próprio Japão eram aliados, né? Da Alemanha da época. Então, você entende? A questão da aversão não vai ser a mesma dos ocidentais.
mais. Tanto por causa, tipo, o Brasil, por exemplo, a gente pega muita coisa de midiática, cultura pop, muito dos Estados Unidos, por exemplo, e da Europa, um pouco da Europa também, né? Mas agora, nos dias atuais, a gente tem pego mais da Ásia. Mas... Tô conseguindo fazer entender? Nunca sei se eu tô conseguindo fazer entender. Tá. Uhum. O modo como se seguiu desde a Segunda Guerra Mundial até hoje, midiaticamente, na cultura pop, disseminando entre a população, na consciência da população, essa questão foi bem diferente no Ocidente, né? O Brasil, no nosso caso, e no Oriente, que na questão no Japão, por exemplo. Você entendeu? E vai ser muito diferente também, por exemplo, lugares como China, lugares como Coreia, Taiwan e Singapura, por exemplo, que eles vão demonizar o Japão pra caramba, até os dias de hoje, né? Por causa que o Japão foi pior que a Alemanha na Segunda Guerra Mundial na Europa, com os judeus. Foi muito pior. O Japão fez coisas piores em maior escala na Ásia, contra chineses, contra coreanos, taiwaneses e singapurinos, sei lá. A galera de Singapura. Mas, entendeu? Essa questão desse organização, desse movimento e tudo mais, aquela aura de maldo, de vilão, vai ser muito diferente, vai ser mais presente no Ocidente, né? No Oriente não vai ter tanto, né? Espero que eu tenha me entendido. Eu sei que eu estudei pra ser professor, mas eu acho que seria um professor horrível. Não, você não ia ser não, porque você dava aula. Mas eu entendi, só pra colocar umas aspas, um parênteses aqui pra quem estiver ouvindo, não é que o Masayu que tá defendendo que o japonês... Não tô defendendo. O que ele quis dizer é porque... É bom a gente acrescentar aqui, porque senão a galera vai achar, então quer dizer que só o Ocidente demoniza e o Oriente... Não é isso. Eu entendi a construção que você quis fazer. Mas o que eu levava como referência são, por exemplo, os alemães. Que os alemães, eles mesmos têm um meia-culpa deles, né? Eles sentem vergonha disso tudo que aconteceu. E não que... Na minha fala, eu acho que o Japão, né, também concorde e tal. Mas é que eu senti muito mais essa facilidade. Sinto, né, muito mais essa facilidade por parte deles do que da nossa. Por exemplo, Fabiano, a Alemanha não tenta esconder as cagadas que ele fez na Segunda Guerra, concorda? O Japão tenta, entendeu? Sim. Por exemplo, quem não deixa esquecer as pessoas da Coreia, as pessoas da China. Essas pessoas não deixam o Japão esquecer. Mas o Japão, sabe, meio tipo... Não, deixa isso pra lá, já foi. Tipo, meio que isso, tá ligado? Não deixa nada pra lá, não. Galera de história pira. Mas é isso, eu só quis trazer essa discussão e como eu disse, eu também não tenho muito anime pra usar como, né, referência aqui, a gente conseguiu levantar 3. Fullmetal. Pronto, Fullmetal. Caramba, ei, Masaio, beleza. Mais um. Viu? A impressão não tava tão incorreta. E só pra... Não que eu acho também que eles tratem a galera aqui como heróis, né? Mas é que é só o lado protagonista da história, então tem um peso diferente. Mas voltando então, depois dessa reflexão que a gente fez sobre a história em si. Virou mais aula de história do que qualquer outra coisa esse episódio, né? Agora que eu percebi. Não é possível, não sei. Se o Roger tivesse aqui, ele ia estar dando mortal pra trás. Tanta coisa que ele ia trazer. O Luiz também, né? Não sei se acho que o negócio do Luiz não era as guerras, né? Mas eu acho que ele teria também. O Luiz era mais América, não era? E aí, Luiz, você era mais o que, cara? Deixa o comentário aí. Mas, cara, e é um anime assim que, pra mim, eu tenho um pouco de dificuldade de seguir uma linha cronológica pra gente poder contar igual os últimos que a gente tava fazendo aqui. Porque é muita coisa, cara, é muita estratégia de repente tá atacando aqui, tá derrubando lá, mas ele tá tendo um contra-ataque aqui. E vindo. É basicamente quem gosta de Resgate do Soldado Ryan, Band of Brothers, esse tipo de filme, o povo ia gostar, né, desse, porque é bem, vamos dizer, parece bastante com esses filmes de guerra, né? Fora tirando a magia, óbvio, né? O primeiro episódio, eu acho que ele se passa em 25? Não, passa em 24 o primeiro episódio, porque ela ainda não é major e ela ainda não é a dona pelo próprio pelotão dela ainda, né? Mas ela tá ali ela já tá condecorada e tudo mais. Como que é? Ela tá condecorada com asas de asas, alguma coisa assim. Asas de prata, é isso.
Ela já tá condecorada e tudo mais. Mostrando um pouquinho já da personalidade dela, como funciona e tudo mais, né? Aí temos o segundo episódio, que é mostrando, né, ele, né, mostrando ele na vida passada e tudo mais, morrendo e se reencarnando como a Tânia, ela bebezinha, e mostra toda essa, vamos dizer, o começo dela mesmo, né? Ela bebezinha no orfanato, crescendo, aí como tava numa época de que o Império, que é o país que ela mora, tava num momento de militarização bastante forte e tudo mais, e a magia era importante, né? Era um instrumento de guerra, instrumento de arma, instrumento de desenvolvimento tecnológico, né? As crianças órfãs, elas eram, vamos dizer, medidas os níveis de magia que as crianças tinham, né? E no caso da Tânia, ela tinha uma grande capacidade mágica. Agora, eu não lembro se ela foi convocada ou ela se alistou para entrar no exército, né? Agora eu não lembro certinho. Mas ela teve o treinamento, tudo mais. Ela foi até uma base científica, né? Treinar no negócio lá, porque o intuito da verdade dela não é, na verdade, entrar em guerra, guerrear e tudo mais. Na verdade, é fazer o melhor possível aqui. Ela conseguir arranjar opções de escolha, as melhores opções de escolha que ela pudesse ter, né? Pra ela ser muito competente. Então ela teria opções de escolha, né? Então as opções de escolha dela seriam cada vez mais na retaguarda, né? Sempre em lugares com segurança, com conforto, tudo mais, não no meio da trincheira, no meio da lama, se fudendo, né? Só que, entre muitas aspas, o destino, né? Porque na verdade tem o dedo de Deus aí, né? Em tudo que ela faz tem um dedo de Deus, tanto a favor quanto contra, que faz ela cada vez mais entrar no meio, cada vez mais ser o protagonista da guerra, né? Tem um momento que ele literalmente era a protagonista da guerra, né? Que ela tava no centro da guerra, né? Literalmente. Teve alguns momentos ali. Aí ela foi convocada para ir fazer treinamento científico, para fazer testes científicos, né? De protótipos e tudo mais. E ela conhece o cientista, o maluco lá, o Aderheid lá, o Shugo. Doidão. O doidão maluco, que ele sempre acaba brigando, né? Porque ela acabava se explodindo, né? Porque utilizavam os equipamentos meio instáveis ali, né? E ele colocava a culpa nela, ela nele, e assim seguia. É interessante que, tipo, ela ia conseguir, né, ser transferida, né, só que aí teve uma interferência de Deus, da existência X, né, que fez com que o cientista tivesse uma epifania para ela fazer um novo teste, que ele não sei o direito certo o que ele mudou ali, mas tipo, fez um novo teste, e o próprio Deus deu a Tânia uma nova habilidade, né, uma habilidade, um milagre, no caso que a existência X fala, né, e que ironicamente, a Tânia, uma ateia que tá nessa disputa de egos contra Deus, pra ativar essa habilidade, ela tem que rezar. Ironicamente, ela tem que rezar para ativar essa habilidade. E ela utiliza a habilidade porque para ela conseguir alcançar os objetivos dela, ela precisa utilizar dessa habilidade, né? Tipo, uma habilidade que potencializa o poder de fogo dela através da magia, né? É meio que isso. Mas ele basicamente fala também, olha, você não tá caminhando do jeito que deveria estar caminhando, eu vou precisar dar uma pelada aqui. Então, nisso no meio do teste acontece um defeito. Pra você sobreviver, você vai precisar de um milagre. Pra fazer esse milagre, você vai ter que não é jurar lealdade, mas é meio que tipo... Ela começar a adorar a ele, né? Vai ter que começar a me adorar. Deus, né? E vai ter que levar minha palavra adiante. Tipo, ela queria que ela virasse um profeta também. O legal é que o Shujon, né? Alderheid, ele fala, não, tive uma visão, Deus conversou comigo e eu sei que ele conversou com você também. Você tá ligado? Não é Deus Vult, fala Deus Lovult, né, que fala. Né? Sei lá, existência X. Não, quando tá escrito em algum lugar, como se fosse uma referência de Deus, tá escrito Deus Lovult. Sim, em latim, né? Se eu não me engano é isso. Mas aí, tipo... basicamente, se não tá indo, eu vou ter que usar cheat aqui pra ver se você acorda pra vida. E assim, ela meio que ganha um boost, né? E é um boost, assim, foda pra caralho. No fim, o rolê dá certo, né? Aí O pior foi o Biano. Se você procura Deus Vult ou Deus Lovult, né? Esses incel, esses malucos incel, é tudo... sempre cita esse negócio de Deus Vult, né? Esse povo que se acha os templários e tudo mais, atuais. Meu Deus. Você tá pesquisando aí? Sim, que desenho de templário, meu Deus.
Eu não sei se Ah. tá procurando. Tem até partida aqui, cara. Faz sentido, de alguma forma, porque... Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Deus Lovult. O Lo muda alguma coisa? Deus Lovult. Deus quer isso. Não mudou tanta coisa. Basicamente, tipo, é a vontade dele, né? Agora, fazendo uma analogia, de certa forma, ele queria que ela virasse a Templária, né? Que Basicamente. não só massacrasse a galera, mas também levasse a palavra dele. Interessante que ele... É interessante. Parece não quebrar interessante que todos os países ali é da mesma religião, né? Aparentemente, né? Não tem uma religião diferente, né? Tem nem espaço pra isso, né? Ali a galera... Acho que o cara não optou também por não colocar, até pra às vezes até não causar uma confusão, né? Enfim, sei lá. Não, tinha chegado num ponto, conforme eu tava assistindo anime, de que eu tava achando que ele tava evitando de usar o nome Deus pra galera não ficar... Nossa, um anime que um ateu tá enfrentando Deus, que blasfêmia, tal. Por isso que, de alguma forma, se utilizando da postura do personagem, fica usando o nome Existência X. Mas o próprio ser onisciente ali se denomina Deus, né? Então, isso cai por terra. Ela fala existência de Deus porque ela não aceita ele, né? Por isso, se você é uma existência X, você não é Deus, né? No teu cu que você é Deus, né? Ela meio que fala. Né? E uma questão interessante, que no início do anime ainda não tá vamos dizer, nas configurações de uma guerra mundial, né? Mas, tipo, tá antecedendo, né? E, tipo, as pessoas ali ainda não estão, vamos dizer, percebendo isso acontecer, né? Porque, na verdade, o Reino Império ali tá disputando pelas fronteiras com, acho que, três frontes diferentes, né? Contra 3 países diferentes. E eles estão tendo dificuldades porque, como são em 3 frontes diferentes, eles têm que designar 3 batalhões diferentes para os 3 frontes, né? Então a questão da dificuldade é essa. Aí eles falam de uma estratégia lá, tipo, enquanto um número menor de soldados, eles tentam só pelo menos tentar manter aquele conflito ali, né? Não deixar ele nem ir para frente nem para trás, enquanto um pelotão, um batalhão móvel chegasse tipo indo em um por um para acabar com os conflitos, né? Mas meio que tipo essa estratégia não estava dando certo, e estava nesse impasse que eles estavam tendo esses problemas. Mas a questão é, a Tânia, ela se possuía uma vantagem, dá para falar assim, em relação a tanto os próprios generais aliados dela quanto aos outros países, porque ela tinha informações da vida passada dela, porque ela tem informações, experiência, quando digo experiência, não que ela viveu, mas tipo, ela leu, estudou, ela entende, sabe o que aconteceu de 2 guerras mundiais, e num conflito, numa região, e no conflito, e numa época muito parecidas com a nossa. Então, tipo, as vantagens que ela tem são estratégias, por exemplo, que foi utilizado na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que nunca foi pensado até então nesse mundo, ela poderia utilizar. É isso, né? Estratégias, né? E métodos que poderia usar e tudo mais. Ela tinha essa vantagem em relação às outras pessoas, sobre isso, né? Eu acho isso bastante interessante, essa questão dela utilizar. Por exemplo, é até meio complicado falar, mas vamos lá. Quando tem uma cidade lá que faz parte do território do Império, meio que a população se revolta contra o próprio país e recebe ajuda do país rival. Você lembra dessa parte, Fabiano? Sim, ela tá tipo um pouco mais à frente da metade do anime já, né? Já. Então, o Império se utiliza de uma desculpa, né? Porque ele manda um sinal, um sinal para as pessoas falando que se retirem do local porque vai haver um bombardeio. E quem ficar dentro da cidade serão considerados soldados inimigos, então será abatido e tudo mais, né? Só que é aquele momento que ela dá o recado? Não, é depois. É outro momento. Uhum. Tem esse momento também, mas é um outro. Tá. Quem dá o recado é o próprio exército do Império, que eles jogam panfletos avisando as pessoas para se retirar da cidade. Só que as pessoas da cidade elas se recusam porque as próprias pessoas daquela cidade se revoltaram contra o próprio país. Uhum. Então, aí tipo o pelotão da Tânia chega lá, tipo, ela tá lutando contra os soldados ali inimigos, só que eles lutam contra a população
população daquela cidade. Só que pro exército eles são soldados inimigos, eles não são soldados não são a própria população civil, né? A população civil tipo meio que se tornou uma milícia armada ali, né? Porque a população se armou e tá lutando contra o exército, o próprio o exército do próprio país, né? E tava acontecendo isso. E Fabiano, se você lembrando a realidade, isso tem acontecido há não muito tempo. Tá acontecendo no momento, hoje ainda, onde um país ataca uma população civil com a desculpa que está atacando soldados inimigos. Rapaz. Você consegue fazer ponte nessa informação? Ah, não, Tá ligado? acho que é bom nem nesse ponto que é perigoso ter gente falando ainda que tá certo fazer isso. Não, mas você entendeu, né? Que eu tô querendo. Sim. Entendeu? Então, tipo, aí depois a gente fica sabendo mais tarde, né? Que essa estratégia foi uma estratégia. Foi publicado um artigo sobre essa estratégia. E esse artigo é a autoria da própria Tânia, né? Depois a gente descobre que é ela mesma que publicou essa estratégia. E o exército utilizou dessa estratégia para resolver a questão daquela cidade que se revoltou, né? Acho que não precisa ficar explicando muito mais coisas. Cara, mata a Tânia. A Tânia do mundo atual é bem mais velha e grisalha. Mas isso me fez lembrar. Eu acho que é um momento anterior a esse em que eles vão atacar uma cidade. Só que a população civil não sabe, né? Que vai atacar. Vão atacar um ponto específico, né? Pra dominar. E aí o tratado de guerra diz que tem que ter de alguma forma um aviso, né? Você não pode chegar e mandar à torta e direita. Guerra não é assim. Guerra tem regras também, tá, gente? Guerra não é bagunça. Não é bagunça. Dependendo, tem horário, né? Que a gente vai ver no final também a questão do armistício. É um bagulho assim que é pra ter tipo ética. de arma que pode usar. Tipo de arma que pode usar. Você não vai, né? Mandar uma bomba nuclear numa galera que tá vindo, né? Com aviõezinhos. Não, pera. De qualquer forma, ela vai cumprir essa regra. Mas é uma forma muito filha da puta. Atenção! Ela usa, nem na voz natural dela ela fala aquele jeito, mas ela usa a voz de menininha, né? Atenção, pessoal! Aqui quem está falando é o Império, né? Se tiver ouvindo coisa assim, a gente vai atacar, a gente não vai ver quem tá atacando, então os civis aí vazem, se escondem, enfim, nós vai meter o louco. E ninguém acredita. É capaz de ser Nem é precisa trote. colocar do anime, Fabiano. É um trote. Não, coloca do anime também junto, por favor. Mas é um trote, alguma coisa assim. Ô tio, escuta só, estamos jurando executar uma guerra justa. E quando eu digo justa, é conforme as leis internacionais de guerra. Estamos avisando, neste momento o exército imperial está prestes a lançar um ataque à sua instalação militar. Mete bala, pô, mas o que tá acontecendo? Pô, vocês foram avisados? E que sacanagem, cara. Mas o anime é interessante, eu acho ele um pouco perigoso, pra falar a verdade, mas ele é interessante. Tudo que trata de alguma forma, né, essa galera como protagonista, independente, ele não terminou ainda, né. A primeira temporada tem ali seus 12 episódios, mas a história ela não se concluiu. Na verdade, ela tem um puta gancho, que continua em um filme e parece que uma segunda temporada foi anunciada, né, só não tem previsão. Tem trailer e tudo mais. Aí depois que, né, que a gente contou ali aquela parte que ela faz os testes e tal, ela é mandada pra linha de frente, meio que tem êxito no campo onde ela tava. E aí, entre ali, um período ali em que ela não está no front high, né, está no front, ela acaba trocando uma ideia ali, fazendo network e meio que eu acho que ela dá meio que com a língua entre os dentes, né, porque um general ali na informalidade pergunta o que ela acha, né, e como Massa disse, o cara estudava história, então tá aí a importância de você estudar história, você morrer, se você for pra outro mundo, você usa isso em sua vantagem, beleza? É tipo aquele meme, o cara foi parar na época de Cristo lá e falou, nossa, porque existe eletricidade, né? E com a eletricidade a gente faz um punhado de coisa e tal. Mas como é que a gente cria essa eletricidade? Não sei. Não, como que é? Você chega na época de Jesus, você vai ser traído, você vai mandar você crucificar. Mas aí Jesus vai, não sei falar hebraico, caralho.
Lascou. Mas assim, brincadeiras à parte, né? Importantíssimo isso da história. A gente nunca sabe quando vai estar no próximo Zekai. Mas aí ela dá as opiniões dela, tipo, fala, não, a gente precisa ter um grupo especializado só com galera que usa magia pra atacar de forma X ou Y, vai focar nisso ou naquilo. Pô, beleza, eles vão fazer isso e no máximo que vão colocar ali é pra coordenar de longe, sei lá, não vou me envolver. Da onde que não passou pela cabeça que aquela ideia ia pra frente e ela ia estar no centro? Porque daí o cara Lembrando que ela tinha se condecorada com asas de prata. Ela tem uma medalhão do tamanho do peito dela de uma condecoração. tem esse detalhe também. Então, tipo, ela já não era pouca coisa ali. Eis que eles colocam ela pra criar esse esquadrão e falam, né, aceita, tem que engolir, né? Aceita e tal, só que já começa a planejar, não, vou atrasar, vou fazer ficar difícil. Aí, mesmo ela colocando a propaganda de uma forma negativa, ela tem uma caralhada de inscrição, pias e pias de papel, né? Não tinha internet, gente, era papel, tudo impresso. E ela ia usar como desculpa aquilo lá pra poder fazer a seleção e ganhar mais tempo. Mas ela recebe ajuda, né? Ela fez amizade com uma outra personagem fez amizade com ela, né? Que daí a Victoria Ivanovna Serebriakova. A Victoria. E aí meio que acaba virando uma assistente dela ali. E tem uma outra galera que ajuda também. E eles acabam conseguindo criar o pelotão. Ela faz uns puta... Ela só faz amizade, não dá pra falar que é amizade, mas a assistente dela só aguenta ela meio que porque ela é meio TDAHzinha também, né? É o estereótipo do personagem peituda burra, né? É o alívio cômico do anime. Aí ela consegue, ela faz um rolê difícil, né, pra galera reprova um punhado e tal, mas tem uma galera lá que fala, mas vai, não adianta, não vai desistir, né, vai. No fim ela tem que condecorar a galera e... Tem um momento que eles ficam soterrados por causa de uma avalanche e eles ficam lá e mantêm firme, né? E ele não tá esperando, né? Não, gente, vocês podem desistir, voltar pra casa, não tem problema não. Não vai continuar. Beleza, valeu, falou. E no fim ela consegue montar o time dela e de alguma forma você vê que até o final ali dessa primeira temporada ela cria um apego por eles, né? Então, tem um momento lá que ela defende um ali que eu mesmo não tava esperando, tá ligado? Ou que ela fizesse isso, né? Daí eles criam essa força especial e já colocam eles em campo. Só que de uma forma um pouco mais estratégica, né? Não só na linha de frente, mas uma forma que, tipo, hora pra ajudar a linha de frente, hora pra ataque surpresa. Eles é meio que a peça-chave pra dois momentos, né? Esse esquadrão dela, né? Eles precisam entrar numa região marítima do país inimigo. Só que para eles conseguirem entrar nessa região com o navio de guerra lá do Império, eles teriam que destruir uma baía ali que era totalmente armada ali, com defesas antinavios ali, né? E, tipo, eles teriam que chegar lá e destruir aquele local para o navio poder passar, para eles conseguirem dominar alguns locais ali, né? Foi nesse momento que ela conheceu um dos maiores rivais dela, né? Que, tipo, depois ela quase morreu por causa dele. Teve um outro momento também que, mais uma vez, culpa do Existência X, né? Com o nosso grande cientista, o Shugel, o Adhai Shugel, que ele inventou um torpedo, basicamente, né? Um míssil, né? Que faria com um míssil tripulado, né? Que fariam eles entrar no território inimigo para eles conseguirem entrar para poder destruir o QG inimigo, né? Para meio que cortar as comunicações e tudo mais, e conseguir fazer a estratégia que eles precisavam, né? Para acabar com aquela fronte, né? E com o QG inimigo destruído, eles dominaram a França, né? Basicamente dominaram a França. Meio que isso já no final do anime já. O pelotão deles é praticamente a arma principal do Império. Né? E é muito legal essa parte que você vê. Já citei uma vez no episódio do Túmulo dos Vagalumes. Não tem como eu não citar aqui um trecho da música do Linkin Park chamada Hans Hell's Hide. Quando o rico aposta na guerra, é o pobre que morre. Porque bem nesse trecho em que eles estão preparando esse ataque, os generais lá
do topo estão tendo uma reunião com a galera da sociedade, né? Que tá investindo na guerra. E os caras tá cobrando, tipo, como assim? Vocês vão continuar, tipo, a gente quer solução? Não dá pra ficar na guerra infinita. Tem custo isso aqui. O que vocês vão entregar pra nós? Tipo, aquele sentido. Não dá pra gente ficar pagando a guerra e não ter retorno, né? E é legal que mas os caras mantêm a postura, né? O Hans von Santorhan e o Kurt von Handershoff. Tá os dois lá, plenos, paralelo enquanto tá acontecendo esse ataque. É legal que os mísseis, né, em grandes aspas, eram pra atacar 3 pontos específicos, né, mas o principal deles era a comunicação. No que eles atacaram a parte de comunicação, um outro grupo estava se preparando para atacar, meio que surpresa, o pessoal, e no que eles atacaram de surpresa, o inimigo lá deles não tinha como entrar em contato porque eles estavam sem canal de comunicação. Esse fica, caralho, foda. Isso eu achei foda. Falar desse rival que a Tânia conseguiu, né? É um velho, ele não é velho, né? Vamos dizer, é um quase aposentado já. É o tanto que assim, ele foi movido para um veterano, lugar né? Foi movido para um lugar que não era, teoricamente, não era pra estar envolvido no front, né? Na guerra em si. A primeira vez que eles se encontraram foi bem na estreia dela, né? Da Tânia, né? A primeira vez que se encontraram. Ele já meio que conhecia ela, tudo mais, tá? Aí na segunda vez que eles se encontraram foi nessa chegada nessa baía que a pelotão da Tânia precisava destruir ali pra passagem do navio de guerra ali. E ela derrota ele, né? E ela até fica com a arma dele e tudo mais, que ele tinha ganhado da filha e tudo mais, que era um presente de Natal e tal, e tudo mais. Só que nessa ela derrotou ele, só que ele sobreviveu. E nessa dele ter sobrevivido, ele ficou, vamos dizer, ele perdeu um parafusinhos ali da cabeça, só que pela influência da existência X, né? E até porque ele consegue usar a mesma habilidade dela, né? Não sei se foi isso. Eu entendi dessa forma, mas não sei se foi realmente isso. Vira meio festa da uva isso aí, né, cara, depois. Porque, assim, tipo, o cara começa a apelar, não, isso aqui ele vai... Ele comenta que Deus falou com ele também, não mostra necessariamente, mas tem um momento que ele tá benzendo as balas de 12 dele. E elas ficam foda pra caralho depois. Mas é ele, né? No final a gente tem uma outra personagem que acaba também meio que recebendo o mesmo poder, mas tipo, agora... Mas a filha dele. No caso a filha dele. E aí agora eu acho que a partir daqui tudo que inimigo que a Tânia fizer, meio que a existência X vai chegar, opa, tá aqui ó. Toma um boost. Equilibrar o poder, né? Vai chegar um momento, um boost pra você, um boost pra você e um boost pra você. Aí, bem no momento, né, que a Alemanha ali tá declarando vitória, rapaz, contra... Império. Ah, desculpa. Império. O Império ele tá declarando vitória contra a República ali, né? Esse cara em um batalhão ali ataca eles, né? Aí tem uma troca de tiros ali, uma batalha ali. Aí ele quase consegue derrotar a Tânia, né? Só que a Tânia sobrevive e consegue derrotar ele. Não, e assim, é uma batalha bem foda. E a Tânia, ela só sobreviveu por causa do Weiss. Porque... Weiss, né? Weiss. Do Otto Johann Weiss. O Matheus. Porque, tipo, a gente comentou aquela salva, né? No meio dessa guerra tal, em que o Anson, ele tá ali, né? Com sangue nos olhos pra atacar a Tânia. Meio que o Matheus entra na linha de tiro dele. E ela vai lá, faz a oraçãozinha dela pra salvar o Matheus. Ela manda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, me dê um boost. Amém. Aí ela pega o boost e consegue tirar ele da linha de tiro. Só que daí o Anson vai pra cima dela. Às vezes tem uma briga ali física, né? Porque tá um perto do outro. E aí ela consegue dar uma facada nele. Em termos aeronáuticos chama-se infight. Infight? Que? Mas tem termo aeronáutico uma briga de faca no ar? Não, em termos, se fosse, vamos dizer, imagine que os dois são aviões. Seria meio que um infight. Entendi. Ia ser doido, né? Mas ela consegue enfiar uma faca nele. Só que ele tá com sangue nos olhos. Ele segura ela e você vê que ele começa com um rolê meio doido. Você fala, nossa, o cara vai explodir. Tá na cara que ele vai explodir. O olho dele mudou de cor, vai explodir. E ela desesperada tentando sair. Só que o Matheus, muito sagaz, que tava ali longe, dá um tiro no cara. O tiro pega o braço da Tânia, mas primeiro pega o cara. Que no fim vê que vai perder e usa ali o autodestruição.
Ele morre, a Tânia ainda consegue sobreviver. Achei um pouco de protagonismo, mas, né? Não, sim, com certeza. Mas eu acho que uma explosão uma explosão convencional, eu acho que pras magias em si lá. Porque as magias aguentam tiro de magia. Dependendo do tiro de magia turbinado, uma explosão normal. Mas tem uns que morrem, mesmo levando o tiro. Mesmo Mas estando com a proteção. Bom, é protagonista mesmo, tá certo. Aí tá, o Império tá... Praticamente o Império inteiro tá festejando, né? A vitória contra o República lá. E até a capital lá, que é o Parisi, né? Que tem até uma torre Eiffel ali. Tá marchando, os soldados ali do Império tá marchando ali na cidade, né? Enquanto a população tá tudo triste ali e tudo mais. Só que a Tânia, ela fica encucada, né? Porque ela tá achando alguma coisa... Ela pensa que tá deixando alguma coisa escapar, que tá meio inquieta, porque... Suspeita. Tudo mais, aí ela dá uma pesquisada ali, depois que ela escuta o negócio da assistente dela e tudo mais. E ela percebe que apesar do país ter sido dominado, o grande exército desse país... ele não tá no país, né? Ele meio que se afastou e foi pra algum lugar por meios navais e tudo mais. E ela percebeu que na realidade eles podem ter perdido a guerra, perdido o país e tudo mais, mas na verdade o grande exército lá do inimigo não desistiu, ainda tá em guerra, né? Tipo, meio que vamos dizer, a batalha foi vencida, mas a guerra ainda não. Só que ninguém do alto escalão quer escutar ela. Aí a questão é, aí eles percebem, depois, tipo, eles descobrem, né, o que aconteceu. Aquele batalhão, ele declara guerra, aquele exército declara guerra e diz que vai recuperar o próprio país deles, só que eles recebem auxílio de outros países aí no caso, né, tipo, aí eles recebem o outro país lá que é, vamos dizer, uma emulação do Reino Unido, da Inglaterra, né, e no fim do anime a gente também tem a introdução é literalmente Estados Unidos, não tem Estados Unidos da América, mas literalmente o nome do país é Estados Unidos. Eu não estou falando nada. A bandeira também lembra muito. Sim, a bandeira também é uma estrela lá e tudo mais. O nome do país é Estados Unidos, então vai ter entrada também dos Estados Unidos na guerra contra o Império também, né? Então, tipo, aí o anime acaba aí nesse fim dessa batalha que o Império achou que tinha vencido, mas na verdade a guerra ainda não tinha acabado, porque tanto os aliados da República e a própria República ainda continuariam em guerra, só que aí já dá pra falar que ali fica embaixo da Europa, é praticamente a África ali já, né? Uhum. É um clima mais arenoso e árido, né? E quente e tudo mais, né? Cara, e nessa parte meio que dela... fora que tem a Rússia também, né? A emulação da Rússia. A emulação da Rússia, verdade, né? o frio, o tanque andando ali, se movendo com o trem, isso aí é verdade. O negócio vai ficar doido, então a gente já sabe quem vai perder. Mas, inclusive o cara deve pensar, puta que pariu, né? Eu vim justo pra esse lado aqui. Podia ter sido... Não, mas ele ainda fala, não é porque aconteceu, diz que pode acontecer de novo, eu posso mudar, né? Meio que ele pensa, né? Só que, tipo, ele fica puto da vida porque ele tem a oportunidade de fazer isso, só que ele não conseguiu, porque ninguém escutou ele. Eu senti que faltou um pouco, né? Porque quando ele pediu permissão e não deram bola pra ele, eu senti que faltou depois tipo, tá vendo? Eu avisei que ia ter alguma coisa, vocês não me deixaram atacar? Faltou. Acho que o momento era aquele que tava conversando com acho que é o Eric von Lergen, que é o que mais desconfia dele, né? Porque ela não tem uma boa fama com o pessoal lá. Ou tem até um general que avisa ela, né, sobre isso, pra ela rever sobre isso. Mas tá nem aí. Ela é bem, não dá pra falar, rígida, né? Bem FDP, né? Rigidez é uma coisa, né? Ela se esforça pra ser ruim. Não quer que ninguém goste também, né? Mas o final, né, tipo, do anime é basicamente, né, a filha do cara, né, do Anson, a Mary, né, se alistando pro exército americano. Estados Unidos, não americano. Estados Unidos só não tem América, não existe. Perdão, né, eu te corrigi ali, eu fiz agora. Pro exército dos Estados Unidos. O cara tentando convencer ela a não fazer isso, ela vai lá, faz isso. Não bastasse, você vê que ela recebeu um boost divino ali, foi pronto. Aí, um detalhe interessante é que o pai dela foi morto com a arma que ela deu pra ele, né? Foi. O anime faz questão de mostrar isso.
Indo então para as nossas considerações finais e nota, senhor Fabiano, suas considerações finais e nota para Yojo-sen. Cara, falar pra você. Eu falei a experiência nua e crua, né? Quando eu fui ver o anime, né? Descrevi bem ela aqui no início. Só que ele é melhor do que eu esperava. Eu, particularmente, eu acho o tema interessante, a questão das grandes guerras. Mas não é algo que eu procure com frequência, sabe? Tanto que eu não tenho nenhuma mídia aqui pra falar pra vocês. Que tipo, isso trata da guerra e eu curto e tal. Não necessariamente. Mas eu acho legal, tipo, quando tem... Principalmente esses paralelos, de alguma forma. Uma coisa que só que eu queria adicionar, que no começo eu acabei me empolgando contando o meu relato, mas aqui a gente não falou, uma ficha técnica ali que a gente sempre fala do anime, né? Essa primeira temporada ela foi feita pelo estúdio NUT e ela foi exibida entre janeiro e março de 2017. O filme também, e eu acredito que a segunda temporada da série também é do estúdio. Não tem muita referência pra falar pra vocês, mas algo aqui que eu vi que pode ser conhecido para quem é do meio de anime é o FLCL, eu não sei como pronunciar isso da forma correta, que é uma espécie de ova que saiu pelo Gainax. Parece que eles também tiveram de alguma forma algum dedo ali nessa animação. Mas enfim, só pra não passar em branco isso, é uma história legal, assim, se você curte o tema guerras, né? E tem às vezes até um olhar um pouco mais crítico, referente à questão estratégica, essas coisas. Esse anime eu acho que é muito bom, porque é tipo meio que uns plot twists, né? Vamos dizer assim, a hora que os caras vão tentar isso, vai dar certo, não vai não, mas eles tentaram isso pra fazer aquilo, você fica, caralho, tá tudo interligado, nossa. E você fica um pouco curioso pra ver o que a Existência X vai fazer pra poder, de alguma forma, importunar ainda mais a Tânia, né? Eu acho que é um anime que vale a pena, me surpreendeu. Eu vou dar 4 romãs e meia. A animação é boa também, cara. Isso é muito boa. Igual o Fabiano falou, quem gosta ali de Resgate Soldado Ryan, Band of Brothers, que mais? Nada de Novo no Front? É isso? Nada de Novo no Front. Tem um outro filme que eu curti pra caralho, que é o filme, ele é tudo cena contínua, sabe? Não tem corte. Eu assisti esse filme, só que esqueci o nome. 1917. É da Primeira Guerra, inclusive. O nome do filme é 1917, que é muito bom também, tudo mais. Pra quem gosta desse filme, acho que vai gostar de Yojo Senki, porque Yojo Senki, ele tem magia, né? Mas não é uma magia, vamos dizer, Harry Potter da vida, né? O que mais que tem filme com magia? Cinderela, tipo, não tem um sirilim pompom ali, né? Não tem uma varinha lá, então... Não tem esse tipo de coisa. Eu fiz de novo. Mas eu acho um anime bem legal, porque se você gosta de parte histórica e tudo mais, vê que ele utiliza dessas partes históricas da realidade para ele tentar colocar em prática na guerra, né? Igual que a gente tinha comentado ali durante o episódio. Eu acho interessante. Pior que eu gosto de ver histórias, obras, né? Quando o protagonista, ele não é aquele protagonista bonzinho, né? É tipo um protagonista de shonen da vida, ou é um herói de Hollywood da vida, assim, um Capitão América da vida e tudo mais. Quando, tipo, ele é um protagonista que ele não mede, ele não fica pensando nas questões éticas e tudo mais. Eu gosto de ver esse tipo de personagem, como seriam as atitudes de personagem em diversos tipos de problemas que ele vem a ter e como que ele vai resolver esse tipo de problema, né? Apesar de eu achar eu não acho um anime problemático, eu acho um anime perigoso, porque pra quem tem uma cabeça meio fraquinha aí, já leva pra um outro lado que já, tá ligado? Tem muito filme por aí que tá querendo dizer uma coisa e quem tem a cabeça meio fraca já acaba levando pro outro lado. Imagine quando o filme, sabe, tipo, aborda esses temas. Então, eu acho um pouquinho perigoso, mas o anime é muito bom. O filme completa a primeira temporada. É excelente o filme. Quem já assistiu a primeira temporada e ainda não assistiu o filme, assistam, que vale muito a pena. Que, vamos dizer, ele não é um complemento, ele completa. Ele meio que acaba com um desfecho da primeira temporada, né? Apesar que a história continua e tudo mais. Mas para essa primeira temporada que a gente tá fazendo o episódio, eu vou dar nota 5
pra Yojo-sen, que é um anime que eu gosto. Faz tempo que eu assisti esse anime e sempre eu considerei da primeira vez que assisti, eu consegui trazer aqui pro nosso episódio do Roman Podcast. Beleza? E foi mais um episódio, senhor Fabiano. E temos mensagens do Spotify? Sim. Nós temos 3 comentários no Spotify. A gente vai ler aqui pra vocês, do mais antigo aqui. O primeiro comentário, então, foi no episódio de Frieren, ou no nosso episódio de 92, Sou do Frieren, feito pelo Igor Santos, Casa Underline Crítico. Frieren é um sentimento. Eu tava torcendo muito o nariz pra assistir. Resultado, top 3 dos meus animes favoritos. Chorei horrores. Cara, o Frieren é uma... Eu não me recordo porquê, mas eu não consegui participar da gravação e acabou que eu também não assisti o anime, cara. Até agora eu não assisti Frieren. Sabe qual é a questão do Frieren? Que eu acho que em algumas pessoas deve ter um pouco de preconceito. É porque eu acho que as pessoas acham que Frieren é uma fantasia genérica. Entendeu? Não é. Acho que é só elas acham que é só uma historinha genérica de fantasia. Mas é bem mais do que isso, entendeu? Tem muito mais coisas. Aliás, acho que a fantasia é o menos importante ali, entendeu? Tô entendendo. Tem que assistir ainda, se algum dia a gente for terminar, né? Porque se não me engano não foi falar dos 26 episódios, 27, sei lá. Não foi. Um dia a gente for fazer uma parte 2, eu vou ter que terminar de assistir. Mas é isso aí. Eu vi Igor, ou se bem que é com W, né? O Igor. É o Igor? Vigor, eu imagino que não é. Vigor. Mas muito obrigado pelo seu comentário, ter participado aí com a gente. Espero que tenha escutado aí mais episódios, também curtido podcast. Tamo junto. Comentário seguinte, ele foi do nosso grandíssimo amigo Jorge Alves. E ele tá fazendo ali a maratona do Roman nos episódios antigos. Ele comentou lá no episódio 6, a parte 2 no caso, que é o Sword Art Online. Que o episódio 6 a gente dividiu em 2 partes e manteve a nomenclatura 6. Então, lá no Sword Art Online parte 2, ele comentou: olá, senhores. Não querendo ser desrespeitoso, mas acho Sword Art Online paia. Tem seu mérito de ter feito uma fama, mas não passa disso. É um anime genérico que deu sorte de ser, talvez, primeiro entre os genéricos. Opiniões fortes, hein, Sr. Jorge? O bom dele é que abriu portas para outros animes do mesmo modelo como o grandíssimo Overlord, que na minha opinião é muito melhor. Bom, eu não assisti o Sword Art Online também, não pretendo, mas parece que a opinião é meio que Sr. Jorge, sabe qual que é a questão? Eu concordo com você que Sword Art Online não é lá aquelas coisas. Te concordo com o senhor. Mas quando você é o primeiro a fazer, meio que você não é o genérico, entendeu? É tipo, mesma coisa que falar que Frankenstein. Se eu for ler o livro do Frankenstein, acho que vai parecer ele muito genérico, né? Tipo, muito clichê, né? Mas quando você é o primeiro, é você que inventou o clichê, né? Então é meio que isso, né? Mas Sword Art Online eu acho um potencial desperdiçado. Porque ele tem muito potencial e ele nunca alcança o potencial que ele poderia alcançar, né? Levando em conta o que a minha temporada preferida, pra você ter uma ideia, o Kirito, o protagonista, ele não aparece. Então, já você meio que já imagina meio que por aí, entendeu? Então, Sword Art Online pra mim é um potencial bastante desperdiçado. Mas ele continuou, ó. Falta muito pro Kirito ser um protagonista mediano. E aí, Não. Pra ser ruim, falta muito ainda. Ele conclui: obrigado por mais um episódio, galera. Estou ansioso para conhecer esse Luiz Gustavo no podcast. Bom, eu não sei se ele tá, seguindo ali pra ter na experiência realmente de um episódio o Roman tivesse começado, mas, pô, Luizinho, faz tanto tempo assim que você não vem no podcast, cara. Que isso? Mas ele falou no último Roman Piece que a vida dele tá meio corrida, que ele tá com mudança e tudo mais, mas só você tá esperando dar uma acalmada, dar uma baixada na poeira, ele já tá voltando. Calma que ele vai voltar. Beleza, saudades, Luiz. Inclusive,
O comentário seguinte é no episódio seguinte, que é o nosso episódio número 7, o Mushoku Tensei, né, que a gente até citou aqui o Rudeus no início desse episódio. Mais um comentário do Sr. Jorge Alves. Excelente episódio, pessoal. Gosto muito do Mushoku e foi muito legal a participação desse tal de Luiz. Pode trazer mais vezes, achei top. É isso mesmo, né? Mushoku é um anime incrível que tem tudo de bom e melhor. Cara, eu tenho que ensaio bastante pra assistir. Com certeza, quando a gente for falar da segunda temporada aqui, vou ter que fazer o corre e assistir a primeira também. Só tô esperando isso, mas vai valer a pena, porque a galera fala, vejo poucas críticas. Ô, louco, o que mais tem do Mushoku Tensei é polêmica. Eu estou falando de críticas, estou falando de polêmica. Daí que o cara tenta comer a mãe, eu não sei, tipo, é isso, é nesse, né, ou não? Ou a tia. Quem que ele tenta comer da família dele? Não lembro agora. Não é ele. Não é ele? Mas tem no meio. Meu Deus do céu, isso é muito mentiu, gente. Ó, Misturado com... Mas... meu Deus, eu não falo essa palavra, rapaz. Mas, pô, depois o Fiel que vem aqui falar da adultização em cima de nós, vão querer inventar 15 leis e esquecer que a porcaria do ECA existe. Mas enfim, brincadeira, tá, gente? Eu sei, eu fui irônico na parte em que o anime não tem, só tem elogio. Mas pelo histórico e pelo hype também, eu acabo ficando à vontade. E diz também que o anime, ele ainda meio que, por um tempo, ele aliviou muito, né, da light novel, né, que ele foi baseado. Mas parece que depois... As versões mais pesadas é a versão web novel, né? Que é da versão na internet. Aí quando ele foi editoriado, foi mandado pra light novel, né? Que foi, como posso falar? Veio pro físico. Aí ele teve que dar uma mudada em alguns aspectos ali, porque... enfim, censura. Né? Não que eu acho ruim, porque tem muita coisa que Mushoku Tensei que o próprio autor coloca que não dá pra engolir mesmo, que eu acho que teria que realmente mudar. E ele mudou, e pior de tudo, ele mudou contra a vontade dele, pra pior de tudo. Mas ele tem umas ideias um pouco estragadinhas. O autor do Mushoku Tensei. Cara, Apesar dele ser um bom contador de história, mas ele tem umas ideias meio estragadinhas. Pra você ser meio que um artista, você tem que ter uns parafusos meio soltos, né? Mas é isso, né? Obrigado, Sr. Jorge, pelo comentário. Obrigado também novamente ali ao Igor pelo comentário. Cara, perguntar, Masayuki, se os nossos ouvintes que estão aqui com a gente quiserem fazer igual os nossos amigos Igor e Jorge Alves, entrar em contato com a gente, tecer as opiniões sobre o episódio, como que eles podem fazer? Todas essas mensagens que a gente leu hoje foi feito no próprio Spotify. Lá você tem a opção de você comentar ali no próprio Spotify, ali, comentar nos episódios ali, que é mais rápido, é mais tranquilo, mais simples, né? Não tem tanta dor de cabeça, não precisa nem mudar de aplicativo para mandar mensagem, né? Para quem tem preguiça, mas tá aí. É só mandar, que tá embaixo do comentário aí do que você tá escutando a gente, já tá aí, é só comentar que a gente vai ler aqui, sem problema nenhum, beleza? Agora, se você quer mandar uma mensagem mais rebuscada, com mais caracteres, com mais piriri pororó, temos nosso e-mail também. Mande para a gente no romanpodcast23@gmail.com, que também leremos aqui nos nossos episódios com muito carinho, beleza? E a gente vai gostar bastante de cada mensagem. E também nossas redes sociais, no nosso Instagram, no roman.podcast, e no TikTok, no roman_podcast ali. Temos alguns cortes lá, antigos, de episódios bem antigos nossos. Estão lá, tempos que a gente não atualiza, mas enfim, vida adulta, trabalho, capitalismo. Então não tem jeito, né, gente? Mas se vocês nos mandar mensagem lá, mandar um direct lá, também a gente vai responder com muito carinho. Também a gente vai ler aqui nos nossos episódios também, que a gente vai gostar bastante, beleza? E senhor Fabiano, eu sei que nós temos uma ajudazinha, um apoiozinho que as pessoas podem fazer pra gente. Poderia nos explicar mais, por favor? Se você quer nos ajudar a melhorar a qualidade do nosso podcast ou simplesmente contribuir com essas pobres almas que não têm onde caírem mortas, nós temos o nosso Catarse, onde você tem a possibilidade de fazer uma doação simbólica de R$5. A gente não conseguiu colocar menos que R$5, é o mínimo que o Catarse pede, para que você possa estar contribuindo aí, ajudar a gente a, de repente, comprar
mais equipamentos, melhorar os nossos áudios aqui, né? Uns fones decentes. O fone que eu tô usando aqui, ele já morreu um lado, gente. Só tá funcionando o outro. E dizer também, né? Agradecer, inclusive, o Sr. Jorge Alves, que é o nosso, né, apoiador ali. Eu com o Massaio que apoia também, mas, porra, mas é do podcast, então, no seu próprio apoio. O Roger também, ele é um apoiador. Só que ele não consegue apoiar porque a conta do Catarse é dele, mas ele apoia também. Até dá uma notícia boa que a gente conseguiu aumentar o espaço no nosso Google Drive que a gente usa com esse dinheiro. Então a gente tá usando ele para investir realmente aqui no podcast, tá? Inclusive, agradecer mais uma vez ali pelo Jorge Alves, né? Pela contribuição. E deixar o convite aqui para vocês que curtam o podcast e quiser ajudar de alguma forma, né? E dizer que o Massa comentou sobre a questão dos cortes. Como a gente tá sem tempo, né? Caso você quiser fazer um corte do Roman e colocar no seu canal aí mesmo, seja TikTok, seja no YouTube, né? Pode fazer. Faz, fica à vontade, ajuda a espalhar a palavra do Roman, que no caso avisa a gente, marca a gente pra gente poder compartilhar também. De alguma forma poder ajudar a gente a divulgar, levar o Roman para mais cantos aí do nosso Brasil Guaranil. E pra semana que vem, senhor Fabiano, qual que vai ser o anime? Cara, eu vou fazer algo que eu normalmente não faço. Vou fazer aqui agora ao vivo. O nome do anime é ID Invaded. Faço a mínima ideia do que é. Foi uma indicação do Luiz, se eu não me engano. Foi. Eu não conheço, não sei, não vi nada disso daí. Não vi nem o cartaz desse anime. Meu Deus! O que eu falei que eu ia fazer é ler a sinopse, gente, antes da hora. O anime parece bom, mas... O Luiz, quando ele quer acertar, ele acerta. Que também quando ele quer errar, ele erra. Ele fala, vou passar uns ruins de propósito aqui. Apesar que eu não lembro de cabeça aqui, mas eu sei que ele já fez isso já. Mas esse parece interessante. Inclusive, a imagem tá até que bonitou nas imagens, olha só. Deve ter gente pelado. Não, cara. Que isso? Poxa. Mas, senhor Fabiano, muito obrigado por mais um episódio. Estamos aqui nesta quarta-feira de calor noturno, nesta noite, esperando uma chuva chover. Nossa, que tempo seco que tá, hein? Nossa senhora, minha homenagem tá até ardendo, tanto seco que tá. Mas é isso, muito obrigado por ter esse tempinho que o senhor disponibilizou para nós fazermos o nosso podcast aqui. E também agradecer aos senhores ouvintes de ter disponibilizado 1 hora e pouco dos seus ouvidos para nos escutar falando besteira aqui, que a gente gosta também de ser escutado. Muito obrigado, senhor Fabiano. Agradecer esse homem lindo que tá aqui conosco, mandar um abraço ali pro Roger, Luiz, né, que sempre quando é possível eles estão aí. Agradecer você que nos ouviu até aqui. Dizer que caso você não conheça o anime, né, e hoje eu sei que for atrás, se você for ver, por exemplo, pelo Pop-Up Fire, lá tem a opção de comentário, então não deixe de comentar, vir pelo Roman Podcast, a gente vai ficar muito feliz, né, e reclama dos pop-up também, que é, pelo amor de Deus, é demais, mas ele tá disponível na Crush, se eu não me engano também, mas lá não deixe de comentar. Espalhe a palavra, leve o Roman pra todos os cantos. E por favor, gente, cuidado aí com o que vocês desejam, tá? Vamos com calma e a situação não tá fácil. E desejar aí pra vocês aí um bom dia, boa tarde, boa noite, um bom trabalho, um bom descanso. Valeu! Apenas lembrando, episódio de Roman Podcast todas as segundas-feiras e episódio de Roman Piece ou no começo ou no final do mês, beleza? E também nos começos de temporada dos animes a gente está sempre fazendo o nosso Roman da temporada. Acompanhe lá sempre que vocês quiserem saber da novidade das temporadas, que a gente vai trazer animes que a gente desconhece, conhece, talvez não, trazer sinopses, a gente olhar só pelo cartaz se estiver bonito. A gente vai falar lá nesse episódio, beleza? Então foi isso, agradeço demais a todos que nos escutaram até o momento e espero contar com a presença de todos para a próxima semana também. E tchau! Senhor Fabiano, Oi, tá empolgado pra sexta-feira? por quê? Soltar um rojão sexta-feira? Tá preparado? Ah, cara,
Não sei, eu não tô muito otimista, não. Não tá, não. Porque mesmo que o resultado seja positivo, eu acho que depois não vai dar em nada. Vamos ter um pouquinho de otimismo, pelo menos um pouquinho de felicidade na vida, Fabiano. Tá sendo bonito de ver a galera abandonando o barco, deixando o homem sozinho, mas Né?